Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, sou a professora de História e hoje nós vamos para mais uma semana de estudo do PET, na semana 5, né? E essa semana a gente vai ver os povos da antiguidade na América, também chamados de pré-colombianos, certo? Em destaque aqui, a gente vai aprender sobre os três povos, né, que têm um maior destaque, né, a herança cultural, social, econômica e científica desses três povos, a sociedade maia, inca e asteca. Por que são chamados de povos pré-colombianos, né? A gente viu que a América, essa semana que passou, né, a gente viu que a América já era habitada há pelo menos entre 14 e 20 mil anos atrás, né, que houve a migração aqui para a América. E no decorrer desse período surgiram vários povos que se espalharam por toda a América, né, pela América Central, também chamada de Mesoamérica, América do Sul, né? E aqui a gente vai ver então esses três povos, né? Focar aí nos astecas, maias e incas, certo? São chamados de pré-colombianos porque foi uma divisão estabelecida não só para facilitar os estudos, mas também para indicar a importância e a singularidade desse choque cultural, né, entre os europeus e os nativos americanos. Inclusive, os europeus costumavam classificar os povos como mais adiantados e mais atrasados. Quando a gente pega a ótica dos povos que viviam nas sociedades aqui da América do Sul, como os tupis, guaranis, tupinambás, né, gesmo, enfim, os grupos, as etnias que ocupavam o território onde hoje é o Brasil. Em comparação aos incas, astecas e maias, eles diziam que os povos, né, por exemplo, os tupis eram ditos atrasados e os astecas eram ditos adiantados. Por que disso, né? Justamente por conta da questão dos astecas terem uma sociedade dividida em estamentos, em classes sociais, com um poder estabelecido, né? Não só os astecas, mas os incas também, com um poder estabelecido pelo imperador, que concentrava vários poderes nas mãos, por ter uma divisão clara, né, entre a sociedade, como eu disse anteriormente, a constituição de cidades, né, de cidades e construções, inclusive, muito complexas, certo? E sistema de calendário, sistema de contagem, né? Então, eles classificaram essas sociedades como sendo mais adiantados. Hoje, dentro da ótica da antropologia, né, do estudo das humanas no geral, a gente sabe que não dá para classificar dessa forma. Porque quando você considera um superior ao outro, a gente está cometendo aí o erro do etnocentrismo, especialmente ao considerar a sua cultura como parâmetro para comparar com outras, a sua sendo superior à do outro. Hoje a gente tem que ver e perceber o outro como diferente e aceitar essa diversidade, tá certo? A gente tratou disso também bastante na semana passada, né? Como eu estava falando sobre os povos pré-colombianos, tem esse nome justamente por conta do primeiro conquistador que chegou aqui, né? Que foi aí o Cristóvão Colombo, foi o primeiro europeu que oficialmente pisou na América, com registros e tudo mais, e daí o nome Colombo, pré-colombiano, ou seja, antes de Colombo, certo? Assim como eles chamam os habitantes aqui do Brasil de povos pré-cabralinos, ou seja, antes do Cabral, tá certo? Então essas civilizações, elas são muito importantes, né? O estudo, justamente para a gente perceber essa diversidade, né? Como que a parte aí cultural,
né? É tão diversa, é tão diferente, certo? Nós temos um mapa aqui que pega aqui o Golfo do México, tá? Uma parte do México, colocando aqui o que seria o Império Azteca até 1519, certo? O Império Azteca foi um império que mais se expandiu entre essas três civilizações aqui que a gente está estudando, né? Eles se expandiam no sentido de conquista, certo? Conquistavam os outros povos, estabeleciam o domínio sobre esses povos e dessa forma subjugavam, né, essas outras civilizações, esses outros povos que eram conquistados, certo? Eles viveram nessa região chamada aí de Mesoamérica, que está situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala, certo? E aqui a gente pode ver nesse mapa o núcleo do império, que é aqui Tenochtitlan, a capital do império, certo? Aqui essa região toda em amarelinho são os estados tributários, então são povos que foram conquistados e que pagavam tributos, né, ao imperador azteca, certo? E esse daqui, Teotitlán, diferente de Tenochtitlan, faz parte aqui essa região dos chamados estados aliados, tá certo? Bom, os astecas, eles vieram de uma região mais ao norte da América, chamada de Aztaclan, daí o nome Astecas. O império deles foi o mais poderoso, com um contingente, como eu disse, chegando a abarcar milhões de pessoas sob seu domínio, certo? E Tenochtitlan, a capital, onde hoje está a cidade do México, que é a capital do México, chegou a ter, no auge aí, mais de 100 mil pessoas. Então, era um número impossível para qualquer cidade europeia da época. Então, eles ficaram maravilhados com isso, né? Quando eles chegaram para conquistar o Hernán Cortés, né, que conquistou a região, viu a quantidade de objetos feitos em metal precioso, né, e todo o esplendor dessa capital, eles ficaram maravilhados, certo? Havia aí uma sociedade dividida, como a gente percebe aqui, o chefe era o imperador, abaixo dele tinha os membros do exército, logo também abaixo do imperador, aí junto, dentro da mesma importância social, estavam os sacerdotes, mas na verdade o sumo sacerdote era o imperador. Ele concentrava aí o poder temporal, né, e o poder espiritual, certo? E ele tinha então o poder dentro da religião e o poder também de chefiar o exército, né, os membros do exército, certo? Então, chefiava sacerdotes e os guerreiros. Havia também os funcionários da administração, né, os sacerdotes, que eram os homens responsáveis pela parte espiritual, que eu havia citado eles aqui, certo? E abaixo ainda desses estamentos estavam os comerciantes, agricultores, artesãos e abaixo de tudo, camponeses e escravizados, porque havia aí as pessoas que eram feitas, os prisioneiros de guerra eram escravizados, ou muitas vezes eles eram feitos aí como sacrifício para aplacar a ira dos deuses, né? Porque havia aí a exigência dentro dessa sociedade do sacrifício humano. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e o principal deus deles era o deus solar,
certo? Era o culto mais expressivo, para o qual aí havia esse sacrifício humano, tá? Dentro da agricultura, eles desenvolveram técnicas bem elaboradas, né? Como chinampas, que eram a arte e a técnica aí de cultivar alimentos nas regiões alagadas. Produziam aí, eles faziam pequenas ilhas alagadas e cultivavam legumes, verduras, grãos, né? E ampliaram aí bastante a quantidade de alimentos, certo? Daí essa quantidade de pessoas dentro do império. Construíram pirâmides que tinham a função de templos religiosos, aonde ocorriam também aí os sacrifícios, tá certo? Bom, os maias é a mais antiga dessas 3 civilizações que a gente está vendo aqui, tá? O ápice deles aconteceu bem antes, porque enquanto os astecas e os incas tiveram o ápice aí entre o século 13, né, 14, os maias eles tiveram o ápice deles, né, o auge no século 7 depois de Cristo, certo? Então, por volta, enquanto os astecas e os incas era por volta que eles atingiram o auge, né, do poder máximo aí, do esplendor da civilização, entre os anos de 1300 e 1400, os maias foi entre os anos de 600 e 700. Então, pelo menos aí 700 anos antes dos astecas e dos incas. Eles começaram a ocupar a região da Península de Yucatán, que fica também na América Central, por volta do ano de 200 depois de Cristo, aumentando seus domínios. Só que a diferença deles é que eles não tiveram um império coeso como os astecas, né? Que ficavam todos sob domínio do asteca, mas desenvolveram aí cidades-estado, certo? Cada cidade tinha sua autonomia e elas se reuniam para deliberar pautas importantes, né? Mas cada uma tinha sua própria autonomia, certo? Eles desenvolveram também, construíram pirâmides, então tinha uma arquitetura bem desenvolvida, certo? Serviam como templos e tinha uma conexão com a observação dos astros. Elaboraram um calendário bem semelhante ao nosso, né, que é o nosso calendário aí gregoriano, calendário cristão, calendário solar, certo? Com 365 dias, bem parecido com o nosso, com base na observação dos astros, tá? E esses templos eram construídos alinhados em uma posição que facilitava a observação das estrelas. Eles também eram politeístas e criaram um jogo que chamava Pok-Tapok, que é um esporte que tinha uma mistura de basquete com futebol. Tinha o objetivo de acertar a bola dentro de um círculo, mas os jogadores não podiam usar nem os pés e nem as mãos. Só podia bater na bola com o quadril, com o joelho ou com o cotovelo, certo? E eles faziam aí esse jogo para poder agradar os deuses também, para poder pedir fertilidade, um ano bom de colheita, né? Eles também praticavam a agricultura, tá certo? Quando os conquistadores chegaram aqui na América, os maias já haviam sido conquistados, né, por outros povos, né, pelos astecas, certo? Então eles já tinham entrado em decadência há algum tempo, tá? Agora aqui na América do Sul se desenvolveu uma outra civilização na Cordilheira dos Andes. Então a gente pega a região do Peru, da Bolívia, né, uma cadeia de montanhas localizada no oeste do continente sul-americano, e eles viveram,
né, nessa região, e tinha esse nome devido ao imperador Sapa Inca, cujo nome significava filho do sol. Então, todos que estavam sob domínio do Inca, que era o imperador, era aí chamado de Inca, né? Recebiam essa denominação, certo? A capital era Cusco, tá? Eles também cultuavam vários deuses, mas especialmente, assim como os astecas e os maias, o sol, a divindade solar, certo? O imperador Inca, o Inca, né, ele era um sacerdote também, era chefe militar, ele acumulava também essas funções. A sociedade, ela era semelhante à sociedade asteca, com divisão das classes, né? Vinha o imperador, logo abaixo a classe dos militares e dos sacerdotes, logo abaixo vinham os comerciantes, artesãos, e na base estavam os escravos, né, os camponeses e escravizados, tá certo? E o imperador, ele era um chefe militar e também o chefe dos sacerdotes, acumulava essas duas funções. Ele era considerado filho do sol, como eu disse, né, o Sapa Inca, e um dos pontos mais impressionantes dessa civilização é justamente a organização do vasto território em uma complexa conexão de estradas, né, que varavam os picos mais altos da Cordilheira dos Andes, certo? E tudo muito engenhosamente traçado, né, feito, pontes, né, feitas de cipó, de madeira, tudo muito certo, tudo muito bem calculado. Então eles tinham uma engenhosidade também, uma arquitetura muito avançada. Eles tinham aí essa arquitetura inteligente, né? Viviam aí nas alturas, construíam as casas de pedra com telhado de palha. Então, durante o dia, como é frio, né, a gente sabe que a altitude influencia o clima, então é um clima mais frio. Aqui a gente está percebendo a região de Machu Picchu, certo? Que hoje é um local muito importante aí de visitação, né, um sítio arqueológico, patrimônio cultural e natural da humanidade, tá? Então, nessa região eles faziam essas casas e durante o dia o sol batia, a pedra absorvia o calor e à noite, quando a temperatura caía, a casa estava quentinha, né? Estava aquecida, certo? Então, eles observavam tudo, buscavam de todas as formas melhorar aí o dia a dia deles, certo? Praticavam agricultura também nas montanhas, em forma de grandes degraus, para poder melhorar a produção, a produtividade, o cultivo, né? Então, até isso também eles desenvolveram bem, a parte de agricultura. E essa cidade, como eu disse para vocês, é um dos centros urbanos, que era um dos centros urbanos incas. Hoje ela está bem preservada e recebe turistas do mundo todo, né? O Hernán Cortés foi o espanhol que conquistou o Império Azteca. O Império Inca já foi conquistado por outro espanhol, Francisco Pizarro, né, que subjugou também esses povos, abrindo aí o espaço para a montagem do sistema colonial a partir do século XVI, de exploração. Aqui também havia ídolos, né, feitos, esculpidos em metal precioso, com pedras preciosas, tem abundância de prata, né? Então, com isso, eles, que era um metal precioso, que seria muito utilizado aí, a gente vai aprender ainda, durante a época do mercantilismo na Europa, né? A acumulação de metal precioso, que é o metalismo. Então, isso aqui foi um prato cheio
para os colonizadores europeus, tá certo? Bom, agora nós vamos lá para a atividade, né? Para as atividades. A questão número 1, vocês vão explicar como era a organização social dos astecas, colocar aí quem era o rei, seguido pelos militares, sacerdotes, funcionários reais, né? Então vocês vão escrever aí nessas linhas, né? A organização social. Vocês vão comparar aí a forma de agricultura dos astecas e dos incas. Os astecas, como que eles cultivavam? Usavam o quê? Chinampas? O que era chinampas? E os incas, como é que eles cultivavam lá nas alturas, né? Então, vocês vão escrever aqui, certo? Número 3, vocês vão falar o Poc-Tapoc, era um jogo praticado pelos maias na América. Então, vocês vão pesquisar aí outros jogos e brincadeiras que foram criados no continente americano, né? Então, vocês podem pesquisar na internet mesmo que outros jogos e brincadeiras que foram criados aqui no continente americano, certo? A número 4, a cidade de Machu Picchu é uma cidade inca que ficou preservada até os dias de hoje e é considerada um patrimônio cultural e natural da humanidade. Cite outros patrimônios que você conhece, né? Então, que outros patrimônios você conhece, certo? Espera aí que eu vou mostrar um para vocês. Aqui nós temos o templo de Kukulcán, que fica em Chichén Itzá, na península de Yucatán, no México, nessa região aqui, certo? Esse templo aqui foi construído pelos maias, tá? Na cidade antiga de Chichén Itzá, certo? Hoje é um patrimônio, né, da humanidade. Foi declarado aí em 88 pela Unesco, a cidade maia de Chichén Itzá, e, consequentemente, esse templo aqui, Kukulcán, tá certo? Que significa aí, essa construção rendeu culto ao deus maia Kukulcán, que é a serpente emplumada na língua maia, tá certo? Então, esse aqui vocês podem citar aí como exemplo de patrimônio da humanidade. A questão número 5, vocês vão marcar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, quem é a pessoa responsável por administrar a parte religiosa? O que é aqui? É A, Ailu, B, Chinampa, C, sacerdote, D, pirâmide, E, Andes. Qual que é o nome da cordilheira onde viviam os incas? Qual que é o monumento construído para servir de templo religioso? Quais são as comunidades autônomas sob domínio do Sapa Inca? E quais são as pequenas ilhas agrícolas construídas em terrenos alagados? Aí vocês vão marcar a letra, certo? E a número 6, vocês vão completar as lacunas aqui, de acordo com o texto aqui do PET, né? Que o imperador Inca tinha esse nome que significava o quê? Os viveram na região do México. Quem? Né? Quais povos que viveram na região do México? O Poc-Tapoc era um jogo em homenagem a quê? Os astecas eram chamados também de quê? E o que maias, que foram construídas alinhadas na observação dos astros. Aí é só completar. Tá certo? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Tenham uma excelente semana. Se cuidem, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só chamar a Dona Roberta. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima aula.